Uma coisa que eu queria entender, talvez seja até eticamente que a gente possa falar, é que tu citou ali que às vezes o cliente ele não obtém sucesso com o método de abordagem do psicólogo, né? É, caso o cliente não entenda, sinta que ele não está tendo ou ele está tendo sucesso, o psicólogo chega ao ponto de falar para ele que talvez ele não use o método certo para tratar o que a pessoa tem e repassa ele para outra pessoa. Seria interessante que isso acontecesse, porque a gente tem um código de ética que prevê o tipo de situação seguinte: se eu entendo que eu vou te atender e eu não tenho condições técnicas para isso, e aí esse termo ele é meio aberto à interpretação. O que seria condições técnicas? Talvez eu não consegui lidar com o teu tipo de problema, né? Talvez eu tenha uma questão muito parecida com a tua, que eu não consegui ainda lidar e quando você fala, me bate e eu não consigo neutralizar, digamos, eu não consigo agir com uma certa imparcialidade. Então, por exemplo, eu sofri um relacionamento extremamente persecutório e você está me falando sobre isso, eu vou dizer, termina. Opa, eu estaria impedido. Não vai estar sendo... Né? Então, assim, teoricamente, na legislação, a gente, no regulamento do CRP, né, que é o conselho do CFP, Conselho Federal de Psicologia, você precisaria, para respeitar essa resolução, você precisaria dizer, olha, vou te encaminhar para um colega meu que pode te ajudar melhor com isso, e aí você pode falar. E isso pode ser tanto no início quanto no meio de um tratamento, por exemplo. Sim, pode ser. Mas isso mexe com o ego do psicólogo também, né? Por isso que o psicólogo tem que estar fazendo terapia também, para ele poder... Cara, já aconteceu comigo, velho. O psicólogo não era eu que tava sendo acompanhado, né? Era minha madrasta. E, enfim, o psicólogo tava atendendo e eu fui lá visitar, mais pra acompanhar, tipo, pra, né, dar a minha visão da situação toda. E aí, sei lá, eu fui lá e minha madrasta continuou em atendimento. Cara, passou uns 2 meses. A psicóloga me ligou e falou, olha só, tô abrindo mão, tal, não consigo dar conta da situação, vou estar repassando para outro, tal, mas te agradeço, enfim. Fiquei de cara, foi bem humilde, assim, da parte dela, tipo, abrir mão disso e ver que ela não tava dando conta da situação, né? Acho que qualquer profissional que esteja bem preparado, assim, o cara consegue fazer esse discernimento, né? Entre consigo te ajudar e não consigo te ajudar. Exato, Deveria. essas diferenças exorbitantes que tem entre a psicologia e outras áreas, né? Dizem que a psicologia e a nutrição são duas ciências muito difíceis de estudar e tal, porque é difícil de isolar as coisas, né? Mas você olha só, o médico fica gripado com, sei lá, com um câncer, ele não se sente culpado, mas o psicólogo, quando tá depressivo ou ansioso, ele fica, nossa, eu não posso ficar assim, eu não posso sentir aquilo que eu trabalho para fazer as pessoas não sentirem. Eu não posso adoecer. Então, muitas vezes o psicólogo adoece como se fosse um efeito paradoxal. Ele adoece de tanto que ele se preocupa em não adoecer. Sendo que, na verdade, o processo de adoecimento e sofrimento é universal. E outra coisa, uma coisa muito interessante sobre os psicólogos em si, psicólogas, né? Eles se cobram muito para dar um bom resultado e para atender a pessoa bem. Coisa que você vê que... não que os outros profissionais não se cobrem, mas eles não se maltratam tanto, parece, quanto o psicólogo. Você vai num médico, ele te receita e ele te dá a receita e ele presume que você vai tomar. E o psicólogo diz, caramba, o paciente não engaja no negócio, tal. Ele fica, né, ele fica com aquela ânsia. Geralmente é uma pessoa que também precisou de muita ajuda. Geralmente esse curso, ele atrai pessoas assim, né, pessoas mais empáticas, mais preocupadas com o sofrimento alheio. Então a pessoa se cobra muito como resultado e quer entregar resultado, quer ter a melhor técnica. Todos os psicólogos, psicólogas que eu atendo, né, que eu atendo pessoas também que trabalham, sempre falam a seguinte frase: eu tenho 50 livros lá de psicologia que eu não consegui ler e tal. São compradores compulsivos de livro porque querem pegar todo o conhecimento e querem ter certeza de que o paciente vai melhorar, mas não tem como, né? Muitas vezes você vai ter que fazer como o médico faz, ou como o personal trainer faz, prescrever uma conduta e orientar o paciente, psicoeducar ele para entender a importância daquilo, para ele atuar, né? Mas, claro, vai o vínculo, vai uma persuasão que o psicólogo tem que ter, né? Mas depende muito, eu acho que não sei se vontade é a palavra certa, mas do paciente querer se tratar, né? Motivação.
Motivação. A motivação do paciente é responsável por grande parte do resultado, o vínculo terapêutico que ele tem com o profissional. Que mais? Também tem as questões do cérebro, né? O cérebro de um paciente que está lá com seus 60 anos, que teve insônia a vida toda, o cérebro ele vai automatizando, ele vai repetindo e vai ficando melhor em fazer aquilo de novo e de novo. Então, se você deita na cama para dormir há 50 anos e começa a ruminar, ter pensamentos intrusivos e repetitivos e negativos, há 60 anos você faz isso, é bastante difícil que eu, por meio da intervenção apenas da fala, consiga modular isso. Então, muitas vezes você vai precisar um medicamento, que aí você vai ter que usar por X tempo até você conseguir. Então, tem isso também. As pessoas, às vezes, não conseguem, porque elas estão motivadas, mas elas não têm o cérebro A gente compara a neuroplasticidade como se fosse uma esponja. Se você pegar a esponja e molhar, assim, só pegar ela e molhar, você não absorve muito. Mas se você espremer a esponja e molhar, ela absorve mais. Então, um cérebro neuroplástico, né, um cérebro de uma criança, de um adolescente, ou de uma pessoa que está com foco atencional naquilo que você quer dizer, naquilo que você vai dizer ou ensinar, foco atencional, prestando atenção e motivada, ou seja, vai liberar dopamina, noradrenalina, vai aprender muito melhor aquilo. Então, vai sugar mais água, né, nessa metáfora da esponja. Então, também tem isso. Aí o psicólogo tem que... Por isso que é interessante o psicólogo entender um pouco de neurociência. Né? Tudo bem que o psicólogo não vai intervir nos gânglios basais do paciente, porque está dentro do cérebro dele. Ele vai sabe intervir. como trabalhar aquilo mas lá. ele sabe o que pode estar acontecendo, né? Ele sabe, bom, esse paciente pode ter talvez um toque, porque ele tem muito pensamento intrusivo, muitos impulsos obsessivos que ele compensa com compulsões. Ou seja, eu entendo mais ou menos que esse paciente está há 50 anos assim, eu já entendo mais ou menos o que eu posso fazer. Chama um amigo que é da área da psiquiatria, já explica para ele. Então é importante que o psicólogo saiba um pouco de neurociência para ele saber o que está acontecendo no órgão que produz o comportamento.